Caso Bruno Henrique, veja perguntas e respostas sobre a investigação da PF por possível manipulação. Atacante do Flamengo pode continuar jogando? Em caso de condenação, quais são as possíveis penas? Quem fez as apostas? Quais foram os valores? Veja a explicação completa. O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira. Ele é suspeito de ter tomado cartão propositalmente no jogo contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, para beneficiar apostadores que seriam próximos a ele. O jogador afirma ser inocente. O Flamengo diz que confia no jogador e que ele goza de presunção de inocência. Com base em documentos do caso e entrevistas com pessoas que conhecem a investigação, vamos explicar a situação de Bruno Henrique. Bruno Henrique pode continuar jogando? Sim. O jogador não foi acusado, nem indiciado, muito menos condenado. Na Justiça Comum, Bruno Henrique está sendo investigado. Na Justiça Desportiva, nem isso, já que o STJD arquivou a investigação. O Flamengo relacionou o atacante para o jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão nesta quarta-feira. Há prazo para a conclusão do caso? Não. A PF apreendeu uma série de telefones, inclusive o de Bruno Henrique, computadores e outras mídias. O material recolhido vai passar por perícia e não há previsão para a conclusão dessa fase. Depois disso, os investigados ainda precisam ser ouvidos. O Flamengo pode ser punido? Não. Tanto a Lei Geral do Esporte quanto os códigos esportivos, regras da FIFA e Código Brasileiro de Justiça Desportiva, prevêem punição para os atletas envolvidos em casos assim, não para times. A que punições Bruno Henrique está sujeito em caso de condenação? Depende da denúncia e do julgamento, se é que haverá denúncia e julgamento. Há 2 artigos na Lei Geral do Esporte que prevêem prisão de 2 a 6 anos e multa para casos de alterar ou falsear o resultado de competição esportiva e contribuir para que se fraude o resultado de competição esportiva. O Código de Ética da FIFA prevê penas de multa e banimento de até 3 anos para jogadores envolvidos com apostas. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê, em caso de condenação, multa de até R$100 mil e suspensão de até 720 dias. Quem fez as apostas? Segundo a Polícia Federal, há 2 núcleos. Um deles, formado por parentes diretos de Bruno Henrique, tem 3 pessoas, o irmão dele, a cunhada, mulher do irmão e uma prima do jogador. O outro é formado por 6 pessoas, a maioria delas com algum tipo de ligação com futebol, ex-jogadores de times amadores ou de futebol 7. Os 2 grupos não têm relação, são 2 núcleos diferentes. Em comum, apenas o fato de que todos moram em Belo Horizonte ou na região metropolitana da capital mineira. Que tipo de apostas eles fizeram? Todos fizeram o mesmo tipo de aposta, prevendo que Bruno Henrique tomaria um cartão. A PF conseguiu detectar 13 apostas diferentes, feitas em 3 casas de apostas, por 9 apostadores diferentes, 3 do núcleo de parentes e 6 do núcleo futebol. A investigação não descarta que outras apostas tenham sido feitas em outras empresas. Quais foram os valores apostados? Entre os valores identificados de apostas para Bruno Henrique tomar cartão no jogo contra o Santos, estão os seguintes: R$ 3.050 para ganhar R$ 9.150, lucro de R$ 6.100. R$ 2.300 para ganhar R$ 7.000, lucro de R$ 4.700. R$ 1.500 para ganhar R$ 4.550, lucro de R$ 3.050. Isto não quer dizer que estes sejam os totais dos valores envolvidos no caso. Pelo menos uma das casas de apostas, a Betano, relatou ter retirado do ar a possibilidade de apostar em cartão de Bruno Henrique quando percebeu as movimentações incomuns. Como a PF identificou os apostadores? Em 29 de julho deste ano, a CBF recebeu um alerta da IBIA, International Betting Integrity Association, encaminhado pela Conmebol, que alertava ser suspeita a movimentação de apostas para o jogador Bruno Henrique receber um cartão durante o jogo contra o Santos, disputado no dia 1º de novembro de 2023 pelo Campeonato Brasileiro. A CBF então encaminhou o alerta para a PF,
o Ministério Público do Distrito Federal, porque o jogo foi em Brasília, e o STJD. A PF assumiu a investigação e procurou a Secretaria de Prêmios e Apostas, (SPA), do Ministério da Fazenda, responsável pela regulamentação das bets no Brasil. A SPA, a pedido da PF, identificou os representantes das casas de apostas no Brasil. A PF, então, pediu às casas de apostas as identidades dos apostadores sobre os quais recaíam as suspeitas do relatório da IBIA. De posse dessas informações, a PF formulou à Justiça os pedidos de busca e apreensão, que foram autorizados na terça-feira. O que é a IBIA? É uma entidade com sede em Londres que reúne cerca de 100 empresas de apostas com atuação internacional, que se apresenta como a principal voz sobre integridade para o setor de apostas. A IBIA é financiada pelas próprias casas de apostas, que a abastecem com informações sobre movimentações incomuns em apostas. Também foi um relatório desta agência, enviado para a FIFA e a FA, Federação Inglesa, que embasou a investigação em curso na Inglaterra sobre Lucas Paquetá. O que disparou o alerta da IBIA? O fato de as contas terem sido criadas na véspera ou no dia do jogo entre Flamengo e Santos, em 1º de novembro de 2023. Além do fato de várias apostas terem sido nos mesmos valores, no valor máximo permitido por cada casa de aposta e concentradas num período curto de tempo. Por que o STJD arquivou o caso? A primeira ação do STJD foi consultar a Sport Radar, empresa de monitoramento contratada pela CBF. No dia 7 de agosto de 2024, a empresa respondeu que não havia encontrado irregularidade, mas que voltaria a avaliar a partida. Em novo e-mail, enviado para a FIFA e encaminhado por esta CBF no dia 13 de agosto, a Sport Radar classificou o jogo como suspeito. Este ofício chegou ao STJD, à PF e ao Ministério Público. Mesmo assim, o procurador Caio Porto Ferreira, procurador do STJD, decidiu arquivar o caso. Em seu despacho, Ferreira citou apenas a primeira resposta da Sport Radar, a que não via irregularidades. E não a segunda. O STJD pode reabrir o caso? Pode. Dependerá do que a investigação da Polícia Federal vai descobrir. O caso de Bruno Henrique tem algo a ver com a Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás? Não. Aquela investigação apura a atuação de uma quadrilha de subornava jogadores para combinar lances de jogos e lucrar com as apostas. O caso de Bruno Henrique não tem relação. A suspeita é de que jogador do Flamengo tenha beneficiado pessoas conhecidas, mas não a si próprio. O caso de Bruno Henrique tem a ver com o de Lucas Paquetá ou Luiz Henrique? Investigadores da Polícia Federal com conhecimento do caso dizem que o caso tem semelhanças com o de Lucas Paquetá, investigado na Inglaterra por tomar cartões para beneficiar apostadores. O jogador do West Ham, assim como Bruno Henrique, se diz inocente. Sobre o caso de Luiz Henrique, investigado na Espanha pelo procurador Alejandro Luzón Canovas, chefe do combate ao crime organizado da Espanha, há menos informações disponíveis. Luiz Henrique também afirma ser inocente. No mês passado, o portal UOL publicou que o atacante do Botafogo, Tess Betis, por isso investigado na Espanha, recebeu depósitos de R$40 mil feitos por um tio de Lucas Paquetá, que confirmou os pagamentos, mas negou que fosse por causa de apostas. Marcos Braz, sobre Bruno Henrique, Flamengo é quem mais tem interesse que se resolva. Marcos Braz, sobre caso de Bruno Henrique, Flamengo é quem mais tem interesse que se resolva.